Senhor, nós estamos mais uma vez na Tua presença e suplicamos que o Senhor, na condição de professor e mestre do nosso coração, nos dê a sabedoria da alma para apreendermos aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Esse assunto que falaremos é muito maior do que nós, mas nós cremos que o Teu Santo Espírito é poderoso para formar em nós um caráter do qual as nossas palavras sejam sempre santificadas. Me abençoa, Senhor, na exposição. Dá-me do Teu Espírito, dá-me poder celestial, ousadia no Senhor, para pregar a Tua palavra, temor e tremor. E abençoa a Tua igreja, que ela acolha as verdades da Escritura como tendo origem divina. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir, meus irmãos, em Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3. Nos domingos pela manhã nós temos o privilégio de considerar essa epístola um pouco mais de perto. Nós estamos há 12 semanas meditando nesse texto. E, irmãos, Tiago no capítulo 3, ele fala a respeito da língua. Eu disse para vocês semana passada que esse assunto é um assunto importante nessa epístola. É o único tema que é mencionado em todos os capítulos. Então ela ocupa um espaço central no argumento do autor sagrado. Eu disse também para os irmãos que a epístola de Tiago, um dos seus objetivos é apresentar os testes da fé verdadeira. Então, como é que eu sei que eu pertenço a Deus? Quais são as provas práticas de que eu sou do Senhor, eu pertenço ao seu povo, eu fui salvo, regenerado? Tiago apresenta um deles, e nós estamos considerando aqui, o teste das suas palavras. É aquilo que você fala. Nós vamos ver ele desenvolvendo um pouco mais esse assunto. Nós começamos a olhar esse texto semana passada. Nós vimos do verso 1 a 5. A ideia que nós comunicamos a partir desses versículos foi que tudo começa pela língua. Então, quem domina a língua, domina o ser completo. Foi isso que nós falamos semana passada. Hoje nós vamos ver Tiago tratando a língua como sendo negativa, como tendo um potencial muito grande de causar destruição. O tipo de fala, ou tipo de língua que Tiago está falando aqui, é aquela que não é controlada pelo Espírito Santo. Nós poderíamos dizer que é sobretudo a língua do não regenerado, mas infelizmente alguns que foram regenerados ainda não permitiram que o Espírito Santo controle suas palavras. Então esse texto também foi escrito para essas pessoas. Então nós vamos começar a olhar a passagem. No verso 6, Tiago fala que a língua é destrutiva. E ele fala isso por meio de 5 afirmações. Vejam, 5 afirmações no verso 6, por meio das quais Tiago mostra que a língua é destrutiva. Nós vamos olhar afirmação por afirmação. Então a primeira afirmação do verso 6. Ora, a língua é fogo. Essa é a primeira afirmação que mostra o caráter destruidor da língua. Então o que Tiago está dizendo quando ele afirma que a língua é fogo? Ele está dizendo, meus irmãos, que palavras pecaminosas inflamam, que palavras pecaminosas propagam destruição, que não é preciso você falar muito para destruir. Veja que no versículo anterior ele falou que basta apenas uma fagulha para incendiar uma floresta toda. Então você não precisa muito para espalhar o fogo da discórdia. Basta uma frase, basta uma palavra colocada fora de lugar, basta apenas uma pequena publicação, uma frase polêmica, para você acender o fogo da desavença. Então é isso que ele quer dizer quando ele fala a língua é fogo. Segunda declaração sobre o aspecto, o caráter destruidor da língua, verso 6. A língua é mundo de iniquidade. A palavra mundo aqui
possui uma conotação negativa. Às vezes a Bíblia usa a palavra mundo num sentido positivo, para falar das coisas que foram criadas, para falar de pessoas, seres humanos, mas às vezes a palavra mundo aparece no Novo Testamento de uma forma negativa. A palavra mundo como significando um sistema que envolve pessoas que estão em rebelião contra Deus. Então, às vezes, a palavra mundo, ela designa um tipo de mentalidade, de pessoas que não amam a Deus, de pessoas que não se curvam diante de Deus, de pessoas que vivem em oposição ao Senhor. Então, ele está usando aqui a palavra mundo nesse sentido. Então, ele diz, a língua é mundo de iniquidade. É como se ele estivesse dizendo que a língua, ela organiza todos os sistemas do nosso interior. Ele está retratando aqui o ser humano como se fosse um mundo maligno, um mundo cheio de iniquidade. E existe um elemento ou um órgão que organiza esse mundo de maldade. Esse órgão chama-se língua. Então é como se a língua fosse uma rede. Imagina vários computadores interligados e tem um computador central. Então esses computadores interligados estão lá as suas emoções, os seus pensamentos, estão os seus desejos, estão as suas decisões. Todos esses computadorzinhos, eles estão ligados a um sistema central iníquo. Esse sistema chama-se língua. É isso que Tiago quer dizer quando ele afirma que ela é mundo de iniquidade. Terceiro lugar, o que mais que ele diz? Ele diz que a língua contamina. Ele diz, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, e ele prossegue. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Então ele está dizendo que a língua é apenas uma parte do corpo, mas ela tem o potencial de contaminar o corpo inteiro. A palavra contaminar aqui significa profanar, poluir, significa tornar algo moralmente sujo. Então ele usa o corpo humano como sendo uma analogia. Então imagina que você tomou um banho, você está arrumado, cheiroso, mas de repente você fez alguma coisa que você acabou sujando as mãos. Então você não precisa tomar banho novamente para sujar suas mãos, porque aquela sujeira ela pertence só às suas mãos. Você vai lá e lavou as mãos, está tudo certo. Ele diz que com a língua não é assim. A língua contamina o todo. A língua contaminada, ela espalha a sua sujeira por todo o corpo. Ela espalha por todo o seu ser, na verdade. Ela espalha para os seus aspectos externos, mas também para os aspectos da alma, os seus pensamentos, as suas emoções, os seus processos espirituais. Todos eles são contaminados a partir do momento em que a língua está contaminada. O que mais que ele fala sobre o caráter destrutivo da língua? Continue aí a leitura. Ele diz assim: e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana. Então, o que significa, irmãos, essa declaração? Põe em chamas toda a carreira da existência humana. Carreira da existência aqui significa círculo da vida. Todos nós possuímos um círculo da vida. Envolvem pessoas, envolvem relacionamentos, envolvem os nossos costumes. Então nós temos um círculo, conjunto de processos que estão orbitando ao nosso redor. Então Tiago está dizendo que a sua língua não apenas contamina você, não apenas contamina o seu corpo e a sua alma, a língua também contamina aquilo que você toca. Ela contamina as pessoas que estão ao seu redor, os seus relacionamentos, os seus costumes, os processos que se desenrolam todos os dias ao seu redor. Então nós poderíamos dizer que fofocas, calúnias, mentiras, palavras perversas e imorais são fagulhas que vão incendiando tudo que está ao seu redor, pessoas, coisas e costumes. Esse é o caráter destrutivo da língua. Continuando, próxima afirmação, a quinta, que nós temos no verso 6. Ele diz, como também
é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Sabe o que ele está dizendo? A língua fere com fogo do inferno. É isso que ele quer dizer quando ele diz que ela é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A palavra inferno aqui, irmãos, é a palavra Geena. Essa palavra ela era utilizada nos tempos bíblicos para designar o Vale de Inom. Você que já leu o Antigo Testamento, tem um pouco de intimidade, já deve ter percebido que havia um local que ficava na parte sul do Monte Sião, um penhasco que é chamado de Vale de Inom. Quando o rei Josias se tornou líder de Israel, o Vale de Inom era um local utilizado como culto ao deus Moloque. O deus Moloque era representado com um touro, braços estendidos, e os israelitas, pasmem, eles pegavam seus filhos pequenos e eles queimavam em oferta a Moloque. Isso aconteceu antes do rei Josias. Com o tempo, depois dos despertamentos espirituais que aconteceram em Israel, os judeus passaram a odiar aquele local. E o Vale de Inom se tornou um lixão, o Geena. E no Novo Testamento, Jesus usou o Geena como uma metáfora do inferno. Então você já deve ter lido no Novo Testamento, Jesus falando do inferno como um local que o fogo não se apaga e que o verme não para de comer. Então Jesus aqui estava trabalhando com metáforas muito fortes, muito vívidas da mentalidade judaica, porque todos eles conheciam o Vale de Inom e eles sabiam que ali era um local onde o fogo estava sempre queimando, era um local sujo. Alguns rabinos até diziam que demônios habitavam ali naquele local e que os vermes estavam sempre devorando tudo aquilo que era sujo. Então veja que Tiago, ele está emprestando essa metáfora do ensino de Jesus e ele está avançando um pouco mais na compreensão dela. Ele está dizendo que o fogo que devora pessoas, amizades, reputações, sanidade, pureza espiritual, é o mesmo fogo do Geena, é o mesmo fogo do inferno. É como se as pessoas permitissem que o fogo do inferno inflamasse a sua própria língua e essa pessoa fere os outros com a sua língua infernalizada e a partir daquela destruição causada por uma língua infernal, tudo fosse jogado no inferno. Então essa língua ela possui aspectos repulsivos, do mesmo jeito que um lixão impõe na gente essa repulsa, ela possui aspectos espirituais caídos, demoníacos, semelhante aos demônios que os rabinos diziam que habitavam no Geena. Então Tiago aqui, irmãos, ele está utilizando uma linguagem muito forte, não sei se você percebe, mas é provavelmente uma das linguagens mais fortes do Novo Testamento para se referir ao poder destrutivo da língua, que ela tem relação com demônios, ela tem relações com Satanás, ela tem relações com tudo aquilo que é impuro, repulsivo, destrutivo. Então são 5 afirmações no verso 6 para provar esse ponto. A língua é destrutiva. Verso 7 e verso 8, Tiago apresenta mais uma faceta de uma língua que não é controlada pelo Espírito Santo. Ele vai mostrar aqui que a língua é incontrolável. Veja isso no verso 7 e 8, quando ele diz o seguinte: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então, no verso 7, irmãos, eu acredito que Tiago está ecoando o ensino de Gênesis capítulo 1, verso 26 a 28, que diz que Deus criou os animais, e Tiago aqui nomeou animais da terra, da água, do ar, e lá em Gênesis 1, diz que Deus deu ao homem o domínio sobre a criação. Então, Tiago está ecoando aqui Gênesis capítulo 1
e dizendo que o homem recebeu de Deus essa tarefa, esse privilégio de dominar a criação. Então vocês já viram lá nos circos os homens brincando com leões, gente colocando cabeça na boca de jacaré, manipulando cobra peçonhenta. E por que ele faz isso? Por que o homem faz isso? Porque Deus concedeu a ele domínio. Ele tem o controle da criação. Deus deu a ele um tipo de poder por meio do qual ele pode subjugar todas as coisas que foram criadas. Então Tiago estabelece isso como um ponto e aparece o contraponto. Qual é o contraponto? A língua não pode ser dominada. Então a língua é como se ela fosse a mais selvagem de todos os animais. O homem não tem condição de dominá-la. Então, mesmo você que é de Deus, mesmo você que é salvo, mesmo você que tem o Espírito Santo no coração, às vezes você tenta enjaular essa danada, mas ela sempre encontra um jeito de escapar. É isso que ele quer dizer quando ele fala que ela é incontida. Você está lá tentando segurar, você está lá se segurando, mas ela sempre encontra uma forma de se escapar. Ele fala aqui no versículo 8 que nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido. Então é como se ele estivesse dizendo que é da natureza da língua não conter o mal, não conter a perversidade. A língua é sempre imprevisível, é sempre da constituição da língua escapar dos limites que nós tentamos impor a ela e causar dano, sofrimento às pessoas. Ele ainda vai mais longe e fala ainda no verso 7, usando uma outra imagem, que é carregado de veneno mortífero. Isto é, a língua possui peçonha, veneno de cobra. No Salmo 140, versículo 3, os ímpios, eles são retratados como pessoas que têm coisa ruim nos lábios. Eles são retratados como pessoas que têm veneno nos lábios. Irmão, antes de continuar, um aviso, é que os irmãos que estão com carros estacionados do outro lado da praça lá, vão dar uma olhadinha lá, por gentileza, porque tá acontecendo lá alguma coisa, parece que estão recolhendo alguns carros lá, tá bom? Não é ladrão não, viu? Fique em paz, tudo bem aí. Não sabia que tinha tanta, vai acabar o culto. Calma, meus irmãos, está tudo bem. Próxima vez vocês digam as placas, por favor, é mais fácil, né? Do jeito que foi dito aí, semeou o terror. Vocês estão vendo o poder da língua, né? Dá uma aplicação, uma bela da aplicação no final da pregação. Tá bom, meus irmãos? Dito aqui, volte para o Salmo 140, vamos até o Salmo 140. Salmo 140, versículo 3, dê uma olhada aqui, que essa imagem que é utilizada por Tiago, a imagem da língua felina, ou da língua que tem veneno, é utilizada aqui também. Ele diz no verso 3, aguçam a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de áspide. Aqui, irmãos, é um retrato da língua do homem perverso, do homem violento. Tiago está mostrando que uma pessoa violenta não é apenas aquela que fere alguém com seus punhos, mas é aquela também que envenena os outros com as suas palavras. Então essa mentalidade, que é muito comum do homem judeu do Antigo Testamento, está sendo utilizado aqui por Tiago no Novo Testamento para designar o mesmo pecado, o pecado de alguém que acaba utilizando a sua língua para o mal, para semear discórdia, para destruir pessoas, para matar pessoas.
Então, se nós fôssemos juntar as duas figuras, nós poderíamos dizer assim: é como se a língua fosse uma espécie de uma cobra inquieta, que ela está lá transbordando veneno e ela só vai sossegar na hora que inocular o seu veneno mortal e matar a sua presa. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que sofreram por causa do poder mortífero da língua. Vocês lembram que o João Batista, ele foi morto por causa da peçonha de Herodias. Vocês lembram que o Senhor Jesus, muitas vezes, ele foi ferido pelo veneno calunioso dos líderes judeus. Vocês lembram que no caso de Estevão, homens inquietos, eles inocularam na mente do povo mentiras de que aquele homem, Estevão, estava falando blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E eles fizeram isso porque queriam vê-lo morto. Em Atos capítulo 21, os judeus envenenaram a mente de outros judeus, dizendo que Paulo havia trazido um gentil para o templo. E Paulo foi espancado naquele dia ali, e ele só não morreu porque ele foi socorrido por soldados romanos. Mas aquela peçonha dos judeus naquele dia custou 2 anos da vida de Paulo, ele preso em Cesareia. Então, o ponto aqui, meus irmãos, é que desde quando os nossos pais, no Éden, permitiram que a serpente inoculasse neles o veneno do pecado, a língua que outrora era utilizada para glorificar a Deus se tornou uma arma mortal, assassinando reputação, matando a alegria, sepultando a paz, deixando um rastro de destruição pelo caminho. E é por todas essas coisas que Tiago está dizendo: a língua é incontida, a língua não dá para ser segurada, a língua ela escapa, a língua encontra espaços ali onde ela desliza e ela vai realizar o seu objetivo: causar conflito, causar dano, causar destruição, inocular veneno nos relacionamentos. Então é isso que ele quer dizer quando ele fala que a língua é incontida. Em terceiro lugar, dos versos 9 a 12, Tiago mostra que a língua é hipócrita. Veja aí comigo, dos versos 9 a 12, ele mostrando o caráter de duplicidade da língua, né? Eu falei para os irmãos que desde o capítulo 1, Tiago vem combatendo um tipo de vida cristã que não passa de mera profissão de fé. Eu falei várias vezes para vocês que Tiago está combatendo aquelas pessoas que têm a casca do cristianismo, mas não têm o conteúdo deles. Eles têm a forma do cristianismo, mas não têm o poder do cristianismo. Ele está combatendo a aparência do cristianismo, e ele mostra que isso se dá sobretudo no uso da língua. Então olha aí no verso 9, o caráter hipócrita da língua. Ele diz assim: com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Então o que significa bendizer? Todos vocês sabem. Nós falamos: bendito seja o nome do Senhor. Bendizer é falar bem. Bendizer é elogiar. Bendizer na Bíblia é sinônimo de adoração. Então Tiago está dizendo que a língua é o instrumento por meio do qual nós adoramos ao Senhor, nós prestamos homenagens, nós cultuamos o Deus verdadeiro, o Senhor e Pai. Mas essa mesma língua, que é capaz de dizer palavras belas, bem elaboradas, espirituais de louvor a Deus, acrescenta Tiago, veja o restante do versículo. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Vocês estão vendo aqui? É aqui que está o caráter hipócrita dela. A língua é cheia de duplicidade. A língua é falsa. Ela pode, no mesmo fôlego, bendizer a Deus e, ao mesmo tempo, amaldiçoar pessoas que são feitas à imagem de Deus. A língua pode dizer palavras de elevação, belíssimas, bem elaboradas, de glória ao Senhor, ao mesmo tempo em que calunia, critica, acusa, abusa com raiva, ciúme, inveja, ódio, amargura. Então a língua é assim, ela é cheia de duplicidade.
Quando o Tiago diz, irmãos, que o homem aqui é feito à imagem de Deus, ele quer salientar que mesmo o pecador, o ser humano possui ainda certos elementos que o identifica como um ente que recebeu o sopro divino. Vocês lembram que isso aconteceu lá no Éden? E é aqui que nós percebemos a hipocrisia da língua. Porque no mesmo fôlego em que ela bendiz a Deus, ela amaldiçoa Deus. Porque amaldiçoar seres feitos à imagem de Deus equivale a amaldiçoar o próprio Deus. É aqui que está a duplicidade delas. Eu não sei como é que você se sente ao ver uma coisa dessa, mas isso aqui, irmãos, é muito sério. É muito sério. Amaldiçoar pessoas equivale a amaldiçoar Deus. Deus que criou aquelas pessoas. Esse é o ensino de Tiago. E ele está mostrando aqui o caráter hipócrita, cheio de duplicidade da língua. No verso 10 ele continua dentro do mesmo assunto, só que fazendo uma espécie de resumo. Dizendo assim: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Então veja que ele faz uma espécie de um resumo. É inconveniente, isto é incorreto, uma língua que profere palavras de louvor, de engrandecimento de Deus, seja o mesmo instrumento pelo qual se expele veneno, amaldiçoando pessoas. Tiago está dizendo, isso é inaceitável. É isso que ele quer dizer quando ele fala que é inconveniente, é uma contradição, é uma hipocrisia. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus, isso não tem nada a ver com o controle do Espírito Santo. E para fechar o assunto, meus irmãos, ele apresenta finalmente 3 imagens, e essas 3 imagens é para provar um único ponto. É para dizer que bênção e maldição não podem vir da mesma fonte. Ele já disse isso anteriormente, só que agora Tiago fala a mesma coisa por meio de 3 imagens. Eu falei para vocês que Tiago, na sua pedagogia, ele parece muito com Jesus. Ele traz um ensino e uma ilustração. Um ensino e uma ilustração. E ele faz isso aqui. Então veja aí que são 3. No verso 11 é uma pergunta. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Então, para a gente hoje, nós estamos bem culturalmente distantes do que Tiago está dizendo aqui, mas lembra que para o judeu, uma das visões mais belas do mundo era uma fonte jorrando água. Eles viam um lugar deserto. Eles eram acostumados com água represada. Então, uma fonte jorrando água era símbolo de vida. Então, imagina o judeu vendo lá uma fonte d'água, ele fica feliz da vida, né? Tem uma fonte de água aqui na minha fazenda agora, ele pega um pouco daquela água, bebe saborosíssima, e ele chama a mulher e os filhos para beber daquela água, e quando eles bebem, a água está amargosa, salobra, terrível. Tiago está dizendo, é possível isso acontecer? É possível de uma mesma fonte sair o que é amargo e aquilo que não é amargo? Então veja que ele está falando, ele está trazendo o ponto anterior numa ilustração. Uma língua não pode soltar o que é doce e amargo ao mesmo tempo. No verso 12. Acaso meus irmãos, veja que Tiago de vez em quando tem o meus irmãos. Esse meus irmãos aqui é exortação. Meus irmãos, não é meus irmãos, é meus irmãos, é a força da exortação. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Então o ponto é, uma determinada árvore pode gerar um fruto que seja diferente da sua espécie? A resposta está embutida. Terceira, tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, o que Tiago está fazendo aqui, irmãos? Tiago citou a Bíblia, agora Tiago abriu o que nós chamamos de livro da natureza.
Então, no livro da natureza, ele quer reforçar a sua exortação, dizendo basicamente o seguinte: nem no mundo natural se vê o que é mal e o que é bom vindo da mesma fonte. Nem na natureza é possível ver isso, quanto mais naqueles que pertencem ao Senhor. Então, ele está dizendo que o sabor do produto aponta para a qualidade da fonte. A língua é o fruto, a fonte é o coração. Crentes verdadeiros são revelados pelo seu discurso. Um figo saboroso tem uma figueira saudável como origem, da mesma forma que a água salgada tem o sal como sendo a sua fonte. Então, Tiago aqui, irmãos, quer estabelecer essa exortação. Palavras amargas revelam um coração amargo. Palavras descontroladas, imorais, caluniosas, infamatórias, insultantes, maledicentes, revelam um coração que desconhece o amor de Jesus. Esse é o ponto de Tiago em toda essa exortação. Meus irmãos, eu acredito que quando Tiago estava elaborando essas exortações para esses irmãos, ele tinha em mente as palavras de Jesus que estão em Lucas capítulo 6. Eu queria que vocês abrissem, por favor, até lá. E aqui nós já estamos convergindo para as nossas palavras finais. Lucas 6. Versículo 43. Eu acredito que Tiago tinha essas palavras em mente quando elaborou as exortações que nós vimos hoje. Então, Lucas 6, verso 43, diz o seguinte: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem abrolhos se vindimbam de uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Jesus está dizendo aqui, irmãos, que tudo se resume ao coração. O que você fala, no final das contas, tem relação com o que você é por dentro. As suas palavras indicam se dentro de você há um bom tesouro ou há um mau tesouro. Então, as suas palavras, elas apenas revelam aquilo que você entesourou na sua alma. Jesus aqui fala do homem bom. Quem é o homem bom? O homem bom aqui é o homem salvo, é o homem regenerado, é o homem habitado pelo Espírito Santo. E Tiago diz que esse homem bom, ele tem um bom tesouro no coração. Que tesouro bom é esse que ele carrega na sua alma? Esse tesouro é a própria palavra de Deus. As palavras que ele tem transmitem graças. As palavras que ele diz, elas glorificam o nome do Senhor. Pouco tempo atrás eu fui ao supermercado, comprei um saco de limões. Bonitos, esses bichos chegam, brilhavam, sabe? Um negócio maravilhoso. Falei, isso aqui vai ser uma bênção lá em casa. E quando eu cheguei, cortei o limão, eu fui espremê-lo. Não caiu uma gota de suco de limão. Eu peguei o outro, abri, mesma coisa. Saltava aquela coisa assim, não sei se já viu limão, já espremeu limão seco? Isso é aquela casca seca, nojenta de dentro, meio amarelada. Tem algumas pessoas que são assim. Elas são bonitas, aparentemente. Mas quando essas pessoas são espremidas, quando essas pessoas são colocadas na pressão, elas revelam que são secas. Elas não têm nada de bom dentro de si. É isso que Jesus está ensinando aqui. Jesus está dizendo que o que você fala é o que está dentro de você. Então não adianta você ficar se desculpando. Ah, é porque eu fui provocado. É porque me espremeram demais. Ah, é porque essa pessoa me tira do sério. Ah, é porque a pressão colocou-se sobre mim, foi muito grande e eu não aguentei, explodi. A questão não é o que acontece fora.
A questão é que você tem um mau tesouro no seu coração. Você está falando aquilo que você é. As circunstâncias serviram apenas para espremer o limão e para provar que você não tem conteúdo de fé cristã dentro de si. Então é isso que Jesus está ensinando, irmãos. Quando ele diz que a boca fala do que está cheio o coração, ele está dizendo isso, que no momento da sua conversão, Deus colocou um bom tesouro dentro da sua alma. E você precisa assumir aquilo que você é. Se Deus colocou um bom tesouro dentro de você, você deve querer sacar esse bom tesouro através das suas palavras. Você vai querer viver de acordo com aquilo que Deus fez na sua história. E a Bíblia, ela mantém essa tensão, né? Em aulas de teologia a gente fala muito disso. A Bíblia fala o que nós somos e dizendo ao mesmo tempo o que nós devemos ser. E dizendo que o que nós somos é aquilo que nós devemos assumir como prática. Em outras palavras, a Bíblia diz que se você se converteu verdadeiramente a Jesus, você vai ter uma língua santificada. Se você tem uma língua santificada, isso indica que você se converteu a Jesus e você vai querer assumir essa identidade. Então o ponto aqui, irmãos, é que toda obra espiritual que é realizada no nosso coração é de origem divina. Mas essa obra espiritual acontece quando nós nos comprometemos com o Senhor de buscar aquilo. Então é como se o bom tesouro já estivesse dentro de você, mas você precisa ir lá e pegá-lo. E a Bíblia mantém esse paradoxo. Então tem bom tesouro dentro de você. E se esse bom tesouro não tem saído por meio das suas palavras, só tem duas explicações. A primeira é que você tem sido completamente negligente com a sua vida cristã. Que você tem vivido uma vida que não combina com o tipo de árvore que Deus te fez. Ou a segunda, que é a mais trágica de todas, é que talvez você não seja convertido. Talvez você não seja uma boa árvore. Talvez você seja o fruto amargoso. Talvez você seja a fonte de água salobra. E é por isso que você só fala aquilo que não deve. É por isso que você é cheio de palavrões, de palavras infamatórias. Você é uma pessoa indigna no trato com os outros. Talvez seja isso. Então assuma aquilo que você é diante de Deus. Se você é do Senhor, vá nesse tesouro, buscar desse tesouro. E não sossegue até que as boas palavras estejam povoando os seus lábios. Uma outra ideia que eu quero compartilhar com os irmãos, já aqui caminhando para as nossas conclusões, é que Tiago deixou muito claro que a língua não pode ser dominada por você. A língua é um animal selvagem que não pode ser dominada por seu esforço. Você pode até trancar sua boca das palavras que você diz para fora, mas semana passada nós falamos que as palavras que você diz não são apenas aquelas que você diz para fora, mas tem aquelas que você diz para dentro. Então às vezes você não blasfema para fora, mas você blasfema para dentro. Você não xinga para fora, mas você xinga para dentro. Você não diz imoralidade para fora, mas você diz imoralidade para dentro. E você está sendo todo contaminado, não tem para onde você fugir. Não há como domar a língua. Isso é uma notícia triste, não é? Mas tem uma palavra de esperança. É que o Espírito Santo de Deus, que reside no nosso coração, ele concede a nós poder para subjugar a língua. Então você não precisa viver assim. Você já parou para pensar que o primeiro pecado que foi cometido depois da queda foi um pecado de língua? Foi um insulto contra Deus e um insulto a Eva. Lembra lá de Deus questionando Adão? E Adão dizendo: Senhor, a mulher que tu me deste me deu o fruto e eu comi. Ali era um insulto a Deus, porque Deus havia dado a Eva como companheira de Adão, e era também um insulto a Eva, que estava sendo retratada por Adão como uma má esposa. Então você que é casado, fala mal do seu cônjuge, por favor, tá? Veja aí, é clichê. Não é clichê. Fala mal da esposa, fala mal do marido,
clichê, você está repetindo o pecado do Éden. Não faça isso. Você está lá repetindo o que aconteceu aquele dia terrível, o dia mais terrível da história da humanidade. O primeiro pecado que foi cometido contra Deus após a queda foi um pecado de língua. Milênios depois, especificamente em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu sobre aqueles judeus que estavam lá em Jerusalém. E o primeiro milagre que aconteceu neles foi de eles glorificarem o nome do Senhor em outras línguas. Então a indicação aqui, irmãos, é que onde o Espírito Santo habita e age, as palavras sempre serão instrumentos de bendizer a Deus e promover a edificação. Desde Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo tomou a língua daqueles judeus e eles falaram das maravilhas de Deus, desde aquele dia o Espírito Santo passou a habitar no coração de todos aqueles que são convertidos. Por que a sua língua continua falando arrogâncias? Talvez seja porque você está apagando o Espírito, como é dito lá em 1 Tessalonicenses 5. Ou, na pior das hipóteses, conforme eu já disse, você nem seja convertido. Eu espero, irmãos, que todos nós hoje sintamos o peso dessas palavras de Tiago. Eu espero que você seja capaz de olhar para esse texto, se ver nele, dizer: Senhor, eu tenho fogo do inferno nos meus lábios. Eu tenho contaminado a mim mesmo e a pessoas. Eu vivo como um descontrolado, envenenando os outros com minhas palavras. Eu vivo alternando entre bem dizer a ti e amaldiçoar pessoas. Eu espero que você sinta o peso dessas palavras. Que você veja que a sua rispidez, o seu espírito fofoqueiro, seu prazer de destruir os outros com a sua palavra, com suas palavras, insultar, falar palavrões, imoralidades, isso não tem nada a ver com os outros ou com o que os outros fizeram ou causaram a você, mas tem a ver exclusivamente com o estado do seu coração e as circunstâncias da sua alma. Então hoje, meus irmãos, todos juntos, vamos tomar uma decisão piedosa, vamos controlar a nossa língua, vamos submeter as nossas palavras ao Espírito Santo. Não vamos mais dizer nenhum tipo de palavra que deprecie as pessoas, que apequene os nossos irmãos, que humilhe os outros. Vamos nos restringir a falar a verdade de uma forma simples. Vamos começar a considerar os erros dos outros a partir do nosso próprio pecado. Você vai ver que se você fizer esse exercício, você vai ser mais misericordioso e tolerante. Defina e estabeleça na sua vida o compromisso de não participar de nenhum tipo de fofoca. De tão logo você perceber que pecou por palavras e pensamentos, imediatamente você confessar a Deus e se arrepender. De você substituir a blasfêmia pela intercessão. Tão logo venha aquele ímpeto de destruir e ferir os outros com as suas palavras, você ser capaz de interromper isso com uma oração, orando tanto por você quanto por aquela pessoa que você desejou praguejar. Faça isso. Isso é um exercício espiritual. Uma outra coisa que pode ser muito útil é você procurar uma pessoa piedosa e dividir essa luta. Você procurar alguém e dizer: olha, eu tenho um problema, eu não controlo as minhas palavras. Às vezes para fora, às vezes para dentro. Eu estou sempre praguejando, blasfemando, xingando, reclamando, murmurando. Procure alguém piedoso, divida essa luta. Peça para alguém orar com você e orar por você. Prestação de contas, alguém a qual você vai, de vez em quando, vai procurar você e dizer: e aí, como é que está esses 10 palmos de língua aí que você tem? Como é que está essa batalha? Vamos orar juntos aqui, vamos buscar ao Senhor. Irmãos, a igreja de Deus precisa ser esse ambiente, esse local em que nós temos facilidade de dividir os nossos pecados. Nós temos que ter um local, um tipo de vivência de família de fé, onde eu não me sinto envergonhado de chegar para um irmão e dizer: irmão, eu fracassei
ore comigo, ore por mim. A minha família não está bem. Eu não estou bem no meu casamento, meus filhos não estão me obedecendo. Eu estou aqui bagunçado com a minha vida financeira, me ajuda aqui a organizar. Não é para pedir dinheiro emprestado não, mas é para pedir auxílio de como você gerir, para a glória de Deus, os bens que o Senhor tem te dado. A igreja de Deus precisa ser esse ambiente. E eu quero terminar, irmãos, dizendo que essa luta contra a língua, é uma batalha para a vida inteira. Nós nunca vamos ser perfeitos enquanto estivermos nesse mundo. Deus nos deu um novo coração no dia da conversão, mas ainda Ele não nos deu um corpo glorificado. Só ali que vai ser 100% resolvido. Apesar disso, apesar de ainda termos um corpo de morte, é possível, irmãos, com o auxílio do Espírito Santo, termos vitória nessa área. Experimentarmos uma vida de tranquilidade, em que nós proferimos palavras de edificação, onde nós não ferimos as pessoas com as nossas palavras, onde nós cercamos a nossa língua com o poder do Espírito Santo, onde nós paramos de praguejar internamente. É possível viver assim, basta buscar a plenitude do Espírito Santo. Então, que Deus nos abençoe, que Ele tenha misericórdia de nós e que o Espírito Santo seja o agente que vai frear os nossos ímpetos com a palavra, com palavras erradas, e encher o nosso coração de bom tesouro. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado por Tua graça, obrigado por Tua misericórdia, obrigado, Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício, colocou um bom tesouro em nosso coração. E hoje, por meio do Espírito Santo, nós podemos sacar esses tesouros na forma de palavras, de pensamentos e atitudes. Nós hoje, Senhor, pedimos o Teu perdão por todos os pecados que cometemos com nossas palavras. Pelas palavras ríspidas, pelas palavras caluniosas, pelas palavras maliciosas, pelas palavras de destruição de reputações, pelas palavras envolvidas em fofoca, maledicência, murmuração. Pedimos perdão a Ti por isso, Senhor. Nós sabemos que isso é o mau tesouro, que essas coisas não combinam com a nova realidade que nós temos em Cristo Jesus. Eu oro, Senhor, para que o Senhor nos conceda um arrependimento profundo e verdadeiro de todos esses pecados. E pedimos que o Teu Santo Espírito coloque freio nos nossos lábios, que as nossas palavras sejam de edificação, de construção, de motivação, que nós sejamos capazes de repreender a nós mesmos por toda forma de palavra, seja externa ou interna, que não glorifica a Ti. Ajude-nos, Senhor, a perceber os perigos de uma língua descontrolada, do fato que ela nos contamina, sendo um instrumento do inferno, que inocula veneno em nós mesmos e em todos os que estão ao nosso redor. Abre os nossos olhos, Senhor, para que nós percebamos essas realidades. E daqui por diante, nós tenhamos uma vida sujeita a Ti, de tal maneira que o Teu Santo Espírito controle as nossas palavras. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Teu Espírito colocou novas palavras em nossos lábios, e que por meio dele nós já podemos experimentar uma vida nas quais as nossas palavras bendizem o Teu nome verdadeiramente e abençoam as pessoas. Nós Te louvamos e agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém.